Bom, primeiramente, obrigado aí pela apresentação, por esse detalhamento. Muito feliz por estar aqui. Quero agradecer também à professora Wanda, nossa colega, que, enfim, tem um trabalho muito interessante já há muito tempo nesse campo religioso. É uma satisfação em revê-la aqui. Parabéns pelo projeto que vocês realizam e desenvolvem aí pela UEM. Também ao Leonardo, minha gratidão aí pelos contatos que ele fez, né? Ele foi o primeiro a me enviar um e-mail consultando sobre a possibilidade de, enfim, participar. E obrigado aos demais que estão aqui com a gente nesse horário, dando aí um tempinho para a gente pensar e discutir uma temática tão atual e tão presente, né? E tão interessante para quem pesquisa o cenário religioso brasileiro, as questões também políticas, enfim. É um prazer sempre estar em contato com a UEM, como mencionado aí pela Mariane. Eu fiz meu mestrado em História pela UEM, num programa associado, UEM-UEL, que não existe mais, né? Cada universidade seguiu aí o seu caminho, mas, à época, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de estar em Maringá e fazer o meu mestrado aí nessa parceria. Como bem colocado já pela Mariane, eu vou trazer aqui um panorama, uma abordagem histórica. Meu olhar é a partir da história, a partir das questões do campo religioso, mas, claro, guardando aí, tendo o devido cuidado, né, na linguagem e na própria abordagem, com a questão, né, apologética, ou qualquer posicionamento a favor ou contra, ou juízo de valor, é melhor ou pior. Evidentemente que a gente não vai percorrer esse caminho. Vamos tentar entender o fenômeno, trazer uma perspectiva histórica o que aí está posto. Uma relação cada vez mais evidente do segmento evangélico com as questões políticas, questões partidárias, né, o que a gente chama hoje de um ativismo político, um ativismo evangélico. Então, essa é a nossa perspectiva de análise aqui, e no final vamos abrir um espaço aí para as participações, enfim, perguntas, questões que vocês queiram trazer para a gente poder ampliar um pouquinho essa discussão e esse debate. Acho que a gente já pode começar falando da complexidade que é usar o termo evangélico, né? Falar em evangélico no Brasil é incluir um grupo muito diversificado, muito plural. Hoje, as estimativas de pesquisa já apontam aí para quase 60 milhões de evangélicos no Brasil. É crescente. O Datafolha, né, no final de 2020, publicou uma estimativa, uma pesquisa, fazendo uma prospecção de que, provavelmente, já em 2032, 2033, os evangélicos poderão ser uma maioria no Brasil. Pela primeira vez, ser uma maioria religiosa, ultrapassando até mesmo o catolicismo em termos de filiação. É claro que é uma prospecção, mas os índices de crescimento apontam para isso. Também é crescente, em cada pleito eleitoral, a aparição nos horários de propaganda de candidatos que trazem a identificação evangélica, pastores, missionários, membros dessa ou daquela igreja. Então, essa visibilidade evangélica no cenário político é cada vez mais evidente. E é um pouquinho disso que a gente vai tentar trazer aqui. Claro que, quando nós falamos de participação política, é importante também fazer uma pequena distinção, né? Todos nós temos, de forma direta ou indireta, alguma participação política, né? O ser humano é um ser político, as nossas ações são políticas, até mesmo aqueles que não gostam de política, ou dizem não fazer política, ou mesmo se negam a ir votar no dia da eleição, de algum modo estão fazendo política. Mas essa é uma dimensão que marcou a trajetória evangélica durante bastante tempo, né? Eles se negavam enquanto participantes da política, mas há uma outra face, que é a face mais partidária, do engajamento, do ativismo, que são as ações planejadas, e aí, inclusive, a criação de partidos evangélicos, como nós temos hoje, o Partido Social Cristão, o Partido Republicano, que estão diretamente ligados aos evangélicos. Então, é um pouquinho desse aspecto mais de engajamento que a gente vai tentar trazer. É um cenário, um percurso histórico, um itinerário aqui, de como tem sido, ao longo do tempo, o comportamento evangélico no campo político brasileiro. E, para isso, eu vou abrir aqui um primeiro ponto, eu vou seguir aqui os meus apontamentos, não vou projetar slides, mas vou tentar ser bem didático, trazendo aqui os apontamentos de forma bastante clara, o mais claro possível. Então, no primeiro ponto, eu seleciono aqui o que eu chamo de um primeiro século.
E aí vamos pensar de 1850 a 1950. Por que esse marco temporal de 1850? É o momento em que o protestantismo, de fato, se estabelece no Brasil a partir das agências missionárias. Nós tivemos uma presença protestante na primeira metade do século XIX, mas ela veio com os imigrantes, ela veio de carona naqueles que vieram formar colônias no Sul, dos anglicanos que vieram a trabalho, dos ingleses, com a abertura a partir de 1810, do mercado, o chamado Tratado do Comércio, enfim, que possibilitou uma presença protestante no território brasileiro, até então controlado de forma hegemônica pelo catolicismo. Claro que também nós tivemos a primeira Constituição, de 1824, que já abriu no seu artigo 5º uma primeira, digamos, uma primeira liberdade para a prática de um outro culto que não fosse católico. Mas, no geral, os evangélicos, de fato, chamados ainda de protestantes, vão se consolidar enquanto grupo no campo religioso brasileiro a partir da segunda metade do século XIX. Então, 1850 é um marco temporal bem importante. E o outro marco é 1950. E já a gente vai comentar e entender por que esse é um outro marco interessante. Então, em resumo, o que aconteceu com os protestantes ou os evangélicos nesse primeiro século da sua presença no Brasil? Eu destacaria dois aspectos. No primeiro momento, uma participação política indireta, porque os protestantes que chegam aqui pelas agências missionárias vão fazer parcerias com o governo brasileiro, especialmente Dom Pedro II, que tem uma certa identificação com os protestantes. Então, eles trazem escolas, trazem hospitais, trazem projetos sociais. E aí, claro, há uma conexão com o Estado brasileiro, ainda imperial, mas já existe ali alguma ação um pouco mais voltada à sociedade, ainda que não seja, claro, uma participação política partidária. Também destacaria nesse momento, primeiro, a aproximação que houve do protestantismo com a própria maçonaria, que já estava estabelecida no Brasil, com as suas lojas, e toda a influência da maçonaria também no campo político. Só um parênteses, é bom lembrar que na primeira Constituição do Brasil, de 1824, um grande número era formado de maçons. E aí os protestantes vão se aproximar da maçonaria porque vão ter um inimigo comum, que é o catolicismo, e, de certa forma, vão participar politicamente de forma indireta, pegando carona aí na maçonaria. Ainda dentro desse primeiro marco temporal, eu destacaria um segundo momento, que é a chegada do pentecostalismo. Aí nós estamos falando de 1910 para cá. E o pentecostalismo que vem dos Estados Unidos, ele traz no seu bojo um olhar bastante voltado ao mundo apocalíptico, a um tempo de espera para um período que vai se consumar em breve pelo cumprimento das profecias. Então, predominava nesse momento uma visão religiosa escapista da história. Aquela ideia de que, de fato, o mundo esse mundo que aí está, vai se acabar em breve, nós vamos ter um advento de Jesus, uma volta dele, e esses pentecostais, então, guiados por essa visão escapista da história, não tiveram maiores preocupações com as questões políticas, até porque não fazia sentido você se preocupar com esse tempo presente, porque interessava o celeste por vir, esse mundo futuro que vai se consolidar por uma intervenção divina. Então, prevaleceu, nesse período, a famosa frase: o crente não se mete em política. Essa era uma frase bastante recorrente entre os evangélicos, até por volta de 1950. Então, eu fecharia esse primeiro bloco dizendo que prevaleceu até 1950 uma participação política indiferente ou indireta, muito mais pelas ações isoladas de um caso ou outro, e também essa indiferença guiada pela visão escapista da história trazida pelo pentecostalismo. E aí nós vamos ter uma primeira mudança que a gente vai datar aqui a partir de 1960. E aqui a gente tem um novo bloco temporal bem importante que eu vou passar a caracterizar a partir de agora. Vou tomar um pouquinho de água, porque a semana foi bastante puxada aqui na fala e a voz já está no limite. Bom, o que acontece de mudança a partir de 1960? Nós temos um cenário internacional que vai trazer mudanças no comportamento evangélico brasileiro,
que é o mundo pós-guerra. Um mundo tomado pelas tensões da Guerra Fria, entre dois grandes blocos econômicos, como bem sabemos, o bloco capitalista, né, capitaneado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista pela União Soviética, de então. Estas duas grandes frentes econômicas, políticas, assombraram, vamos colocar assim, o imaginário religioso brasileiro, e não foi diferente com os evangélicos. Então, chegavam notícias de que nos países comunistas estavam acontecendo perseguições aos crentes, aos evangélicos, martírios, queima de bíblias, a pregação do ateísmo e assim por diante. Então, essas notícias que chegavam e passaram a ser, né, divulgadas no meio evangélico causavam um espanto, claro, e, a partir daí, os evangélicos começaram a associar de forma bem direta a ideia de que a esquerda, de que, né, a sociedade de orientação socialista, comunista, seria esse modelo um modelo inimigo, né, da fé, da crença, de Deus, inclusive sendo associado como uma espécie de inimigo do anticristo, do mal. E aí vai prevalecer no meio evangélico brasileiro uma pregação cada vez maior e mais intensa de fazer um enfrentamento a essa ideologia socialista, comunista, e, claro, vamos lembrar a interferência norte-americana. Os Estados Unidos estão, enquanto guardiões, né, da América Latina, estão tentando proteger essa região toda aqui para que não acontecesse o avanço soviético para cá, o avanço socialista. E as igrejas, os espaços das igrejas serão espaços estratégicos para a disseminação desse medo, o medo do comunismo. Então, nós vamos ter, né, a prevalência de um medo nesse imaginário evangélico, de uma presença de esquerda ou socialista aqui. O que isso vai desencadear? Um grande apoio evangélico ao golpe de 64, ao golpe civil-militar de 64. Por quê? Porque os militares se apresentaram como aqueles que estariam justamente na defesa dos valores da família, da crença, a defesa da pátria, a defesa da família, a defesa, né, da fé. E isso encontrou ressonância, claro, no meio evangélico. Então, os evangélicos passarão a apoiar de forma bastante direta os governos militares, porque viam nos militares exatamente essa barreira de contenção, de proteção, frente a essa ameaça que estava por vir. Isso vai durar ao longo de todo o período militar. Claro, e aí é preciso fazer um parênteses, mas ao final aqui da fala, da palestra, a gente vai comentar um pouquinho isso. Nem todos os evangélicos, evidentemente, apoiaram o regime militar. Nós tivemos exemplos de grupos e movimentos ligados às questões sociais que fizeram enfrentamento, fizeram crítica, né, ao governo militar. Muitos desses líderes evangélicos foram expulsos das suas igrejas, das escolas de teologia, literaturas foram queimadas por causa das ideias chamadas socialistas. E vamos lembrar que a teologia da libertação está começando a circular no contexto brasileiro exatamente nesse período aí. Então, as ideias da teologia da libertação, que dialogavam com Marx, com as questões socialistas, traziam um medo enorme para esse imaginário evangélico. Então, nós vamos ter tensões enormes nesse período. Mas, de forma geral, prevalece e predomina entre os evangélicos no período militar um apoio bastante direto a esse modo de governo. E aí nós vamos ter o fim do regime militar, mas nasce um novo momento, aí um novo capítulo, que é a Constituinte de 86, para, então, construção, né, da Constituição do Brasil de 88. E para as eleições de 86, vai haver uma grande mobilização entre os evangélicos para eleger os seus representantes. E é bem interessante a gente observar como é que isso aconteceu. Aquele slogan antigo, crente não se mete em política, foi mudado agora pelo de irmão, vote irmão. Então, as igrejas vão fazer uma grande campanha, bastante verticalizada, para eleger os seus representantes, para fazerem parte da Constituinte, justamente para segurar alguns interesses da visão evangélica, né, na nova Carta Magna. Então, vai prevalecer nesse momento político, primeiro, a ideia de um corporativismo, do crente votar no próprio crente, né, do evangélico votar no evangélico, o irmão votar em irmão. Outra característica interessante, pela primeira vez as igrejas vão se articular.
não havia ainda um partido evangélico, propriamente, mas as igrejas, especialmente as maiores, como a Assembleia de Deus, e a própria Universal, que já está crescendo no país naquele momento, a Quadrangular, que é uma outra grande igreja, vão fazer campanhas abertas dentro dos seus templos para que os candidatos evangélicos fossem eleitos. E foi o que aconteceu. Então, nós vamos ter a eleição aí de quase 20 evangélicos para compor a Constituinte de 86. Então, essa é uma mudança bem significativa. E também vai se consolidar, a partir daí, um sonho evangélico de eleger um presidente, que fosse evangélico, alguém que pudesse guiar a nação de acordo com os valores da crença. Isso também é muito forte já nesse momento, a Constituinte, e isso prevalece até hoje. As igrejas que conseguiram eleger seus candidatos naquele momento, como eu disse, foram a Assembleia de Deus, a Universal e a Quadrangular, sendo a Assembleia de Deus a maior delas, com 13 representantes. Claro que é preciso fazer um pequeno parênteses aqui. Já haviam, já teria existido na história política do Brasil evangélicos que ocuparam cargos, que já haviam sido deputados. Nós temos o primeiro deputado da Igreja Metodista, que foi eleito em 1933, ainda na era Vargas, também ali para a Constituinte, Guaraci Silveira, depois reeleito em 1945. Mas é um caso isolado. A gente vai ter também um primeiro pentecostal eleito, no final dos anos 60, pela Igreja Brasil para Cristo, mas um caso bastante isolado. De forma organizada, por uma mobilização, é a Constituinte de 86, que vai, de fato, marcar um novo capítulo na história dos evangélicos com a política. Bom, feito isso, eu entro agora num terceiro ponto, que eu chamo aqui os evangélicos e a sua identificação com a direita, que é a temática que foi proposta, inclusive, aqui no convite feito aí pelo evento. Eu queria comentar um pouquinho agora por que há uma predileção no meio evangélico pela chamada direita. A gente poderia apontar aqui várias razões, mas eu vou destacar, pela questão do tempo, pelo menos 4 razões muito evidentes que levam os evangélicos a uma identificação com a direita. O primeiro aspecto é o medo da esquerda. Tá? O medo da esquerda faz com que os evangélicos se posicionem na chamada direita. Mesmo sem entenderem ao certo o que é direita, o que se sabe no meio evangélico é que a esquerda, entre aspas, não é coisa boa. Por quê? Porque ela está associada ao comunismo, ela está associada ao ateísmo, à mudança dos valores da família, à pregação de uma sociedade livre, sem regras. Enfim, a esquerda está muito associada no meio evangélico à quebra daquilo que é conservador, daquilo que é tradicional. Então, por exclusão, a tendência evangélica é de se colocar do lado oposto do que é a esquerda. Então, essa visão anti-esquerdista, antipetista, que nós vimos nas últimas eleições agora de 2018, elas refletem bem esse aspecto. Um segundo fator é que essa visão da evangélica pressupõe que a esquerda, que já ocupou cargos públicos e governou o Brasil, trouxe amostras preocupantes, como foi no período do governo Lula, governo Dilma, e principalmente, mais recentemente, a polêmica que houve com a chamada ideologia de gênero nas escolas, a chamada destruição dos modelos tradicionais de família, o incentivo para os relacionamentos homoafetivos, o famoso kit gay lá, do Fernando Haddad, que virou que circulou pelas mídias, causou uma polêmica enorme. Então, a Igreja Evangélica Brasileira, quando olha o governo da esquerda no Brasil, o associa com essas temáticas, são temáticas polêmicas e complexas no meio evangélico, que é um meio bastante conservador. Um terceiro fator, as teologias que orientam o comportamento evangélico. E aí vamos falar, por exemplo, da teologia da prosperidade, que é uma vertente que nasce nos anos 60 nos Estados Unidos e se propaga, especialmente nos anos 70 e 80, aqui no Brasil. A Igreja Universal do Reino de Deus é um exemplo dessa teologia, que basicamente legitima o capitalismo e alinha o seu discurso a uma sociedade neoliberal, competitiva, de conquista, de acúmulo, e, por conseguinte, repudia uma sociedade mais voltada
né? As partilhas, as questões sociais, uma sociedade mais igualitária. A teologia da prosperidade ela é frontalmente, né, oposta, por exemplo, à reforma agrária, a ideia de uma sociedade que possa distribuir esses bens. E essa teologia é muito forte no meio pentecostal, sobretudo no mundo neopentecostal. Então, fazendo isso, a igreja evangélica se posiciona do lado, né, dessa sociedade neoliberal, identificada, não é? Identificado esse neoliberalismo com esse capitalismo norte-americano, com esse modelo de sociedade. E é bom observar que, hoje ainda, nós temos na chamada bancada evangélica, no Congresso Nacional, com quase 200 membros da bancada evangélica, né, os famosos Bs lá, a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada da bala. Os evangélicos estão, né, ou a chamada bancada evangélica, está irmanada, está de braços dados, geralmente com a bancada do boi, que é a bancada da terra, do agronegócio, né, da grande propriedade, e um enfrentamento à reforma agrária, a qualquer discurso que possa, né, defender esse aspecto mais social. Então, resumindo, as teologias que vêm influenciando a igreja evangélica brasileira dos anos 70 para cá são teologias que se apontam para uma sociedade alinhada com a chamada, né, economia neoliberal capitalista, que, por conseguinte, é identificada como de direita e não de esquerda, dentro do imaginário evangélico. E, por fim, uma teologia que está hoje muito recorrente, a chamada teologia do domínio, que nasceu nos Estados Unidos, recente, né, nas últimas décadas, e vem se propagando pela América, que pressupõe que os evangélicos devem ocupar os espaços diversos na sociedade, no campo da educação, das instituições e no campo político, eleger os seus representantes, ocupar as secretarias de governo, vigiar para que os livros didáticos não tragam questões que afrontem a família tradicional, por exemplo. Então, há um discurso muito forte no crescimento da igreja evangélica brasileira, alinhado esse discurso com essa chamada teologia do domínio, né? Também conhecida como teologia dos 7 montes. A gente não vai entrar em detalhes aqui, apenas estou trazendo para vocês um quadro, né, geral daquilo que orienta o comportamento evangélico. Vou passar para um próximo item, que eu chamo aqui a figura de Bolsonaro e os evangélicos. Por que os evangélicos se identificaram tanto e se identificam tanto com a figura de Bolsonaro? Isso ficou evidente nas eleições de 2018. Vamos lembrar que o voto evangélico basicamente foi decisivo para a eleição do atual presidente. 70% dos evangélicos votaram em Bolsonaro, dos quais 11 milhões de votos evangélicos foram para Bolsonaro, a mais do que os votos dados ao Fernando Haddad. E 11 milhões de votos foi exatamente a diferença da vitória de Bolsonaro sobre Haddad. Então, a votação evangélica, o número de votos dos evangélicos foi o número que decidiu a eleição. O próprio Bolsonaro fez isso depois, agradecendo em muitos eventos evangélicos pelo Brasil afora, dizendo, olha, eu devo muito a vocês, é a minha eleição. Eu queria rapidamente comentar um pouquinho por que houve uma identificação, ou há essa identificação quase que direta com a figura de Bolsonaro. Então, primeiro que os evangélicos sempre sonharam ter um presidente pertencente à sua confissão religiosa. O Brasil já teve Geisel, que foi luterano, mas, claro, chegou lá por outras circunstâncias, não indicado e não encaminhado necessariamente pela igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus, desde que surgiu, nunca escondeu. Sempre sonhou ter e fazer um presidente do Brasil ligado à Igreja Universal. Edir Macedo, no livro biográfico dele, quando foi entrevistado, perguntaram a ele, o senhor ainda tem algum sonho não realizado? Ele respondeu abertamente, falei, eu sonho ter um dia um presidente da República da Igreja Universal do Reino de Deus. Enfim, criaram um partido político para isso. Então, faz parte do imaginário evangélico eleger um presidente que pudesse governar o Brasil por ser ele representante de algo novo que poderia modificar os destinos da nação. Quando que surge a figura de Bolsonaro nesse imaginário? Quando ele começa a se aproximar da bancada evangélica. Vamos lembrar que Bolsonaro tem 7 mandatos como deputado, enquanto parlamentar sempre perto da bancada evangélica, defendendo as bandeiras que os evangélicos defendiam, né? Contra as questões que envolviam a família, a defesa da chamada família tradicional, um combate direto ao movimento feministas, né, as comunidades LGBTs,
o Bolsonaro sempre se colocou como um guardião, um protetor, né, dessas pautas, dessas temáticas. Isso foi gerando, né, um aspecto positivo nesse imaginário evangélico. E talvez um ato simbólico bem importante foi quando ele viajou para Israel, na companhia dos seus filhos, dos seus familiares, foi batizado lá pelo pastor Everaldo, que é o presidente do PSC, o pastor da Igreja Assembleia de Deus. Então, esse batismo de Bolsonaro no Rio Jordão foi muito simbólico, repercutiu muito positivamente no imaginário evangélico. Mesmo ele permanecendo católico, ele ainda é católico, mas ele transita muito bem, ele criou uma espécie de hábitos, né, usando aqui a linguagem do Pierre Bourdieu, evangélico, na sua fala, né, ele cita os versículos bíblicos, ele consegue comunicar com a linguagem que o evangélico possui. A mulher dele é uma evangélica, filiada a uma igreja, muito militante, os filhos dele são batizados nas igrejas evangélicas, enfim. Então, isso repercute muito. Ele é entre aspas, um quase evangélico, né? Vamos dizer assim, um quase evangélico, e os evangélicos se veem representados por ele. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando ele surge fazendo a campanha e coloca no seu slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, citando um versículo bíblico lá do Evangelho, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso tem um peso enorme no meio evangélico. Tem um apoio direto, imediato das principais lideranças do país, lideranças evangélicas, como Silas Malafaia, Marco Feliciano, as grandes lideranças evangélicas do Brasil, como R.R. Soares, José Wellington da Assembleia de Deus, líderes do mundo gospel, declaradamente passaram a apoiar Bolsonaro nas mídias sociais, nos eventos. O presidente da bancada evangélica, na época, o deputado federal Idecaso Takayama, que é do Paraná, da Assembleia de Deus, ele deu um depoimento à época. Na verdade, ele liderou um manifesto, um documento assinado pela liderança evangélica. Nesse documento, ele diz exatamente isso. Bolsonaro é aquele que fala a nossa linguagem. Bolsonaro é aquele que nos representa, né, que vai justamente estar na defesa daquilo que os evangélicos também, né, defendem. E ele ressalta, inclusive, lá o medo do Brasil se tornar uma Venezuela. O Idecaso Takayama, naquele manifesto, ele diz lá, Bolsonaro é o único capaz de defender o país do comunismo e proteger o Brasil de uma ameaça comunista. Então, vejam como que essa fantasmagoria do comunismo continua assombrando o imaginário evangélico. E Bolsonaro soube fazer esse caminho, ele soube capitalizar a seu favor todo esse cenário. Então, ele vai se apropriar desses elementos, e aí, mais uma vez, utilizando Pierre Bourdieu, né, como uma referência, o Bourdieu vai dizer exatamente isso. Quem consagra o líder carismático, quem consagra o sistema de poder, são, né, os que estão inseridos nesse campo. Não é o indivíduo isolado, não é o carisma isolado do líder, necessariamente. Quem consagra, quem tem o poder de delegar autoridade, são as expectativas que estão postas no campo. Então, Bolsonaro respondeu às expectativas que estavam latentes nesse campo religioso brasileiro, que almejava um líder forte, uma representação militar, um comandante, que pudesse proteger o país, quase um líder messiânico que vai conduzir, né, o país no enfrentamento dessas ameaças que estão vindo. Bolsonaro é, portanto, consagrado, usando novamente a linguagem do Bourdieu, consagrado por essas expectativas que estavam latentes. E, claro, isso também nos assusta um pouco, porque quando Bolsonaro se apresenta, né, fazendo críticas enormes, né, às minorias, né, numa linguagem misógina, fazendo críticas muito ácidas aos povos indígenas, às comunidades quilombolas e assim por diante, lutando para frear a reforma agrária, incentivando o agronegócio, para a ocupação desses territórios, enfim. E aí, quando, né, ele recebe a consagração de votos dessa população, isso significa, claro, não são os evangélicos, estamos falando dos evangélicos aqui por ser o tema da palestra, isso significa que esses elementos também estavam postos e latentes nessa população. Bolsonaro passou a representar um segmento enorme da sociedade brasileira que também pensa assim, que também crê que tem que ser desse jeito. E é isso que
né, traz uma inquietação enorme. O Brasil se revelou extremamente pessimista, né, quanto a qualquer forma de sociedade mais igualitária, mais justa. O Brasil se posicionou aí discriminando, né, grupos, pessoas. É o Brasil da intolerância, é o Brasil que celebra o armamento. Vamos lembrar que Bolsonaro fazia suas campanhas, e faz até hoje, né, os gestos de armas, pregando, né, abertura para que a população se arme. Enfim, esses aspectos revelaram que uma população grande, um número grande dessa população brasileira se vê assim e acredita nisso também. Bom, correndo aqui contra o tempo, o que acontece? Nós temos a eleição, Bolsonaro vence o pleito, e já de imediato ele passa a nomear para os cargos mais importantes do primeiro escalão do seu governo, primeiro e segundo escalões, pessoas ligadas ao mundo evangélico. Vamos lembrar que o primeiro-ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que o apoiou, foi um personagem importante da campanha do Bolsonaro, pertence à Igreja Luterana. O Ministério do Turismo entrega ao membro da Igreja, Maranata. Luiz Eduardo Ramos, né, também é um general batista, que ocupou a Secretaria de Governo. Vamos lembrar que 3 dos principais ministros são pastores: a Damares Alves, pastora da Igreja Quadrangular, da família aí, dos direitos humanos; o André Mendonça, que foi até bem recentemente aí, né, o ministro da Justiça, da Segurança Pública, é pastor presbiteriano, agora está lá, né, no Supremo. E tantos outros líderes, né, que passaram. O Milton Ribeiro, o atual ministro da Educação, que está hoje lá, também é um pastor presbiteriano. Enfim, pastas muito importantes, setores muito estratégicos do governo brasileiro estão hoje nas mãos de evangélicos, claro, por uma questão também da bancada evangélica, que negocia, que apoia e que exige essa presença. E, recentemente, nós tivemos aí, então, a nomeação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, e ele que representou a famosa frase do Bolsonaro, né, ter um ministro terrivelmente evangélico. Então, é uma série de contas, Bolsonaro está retribuindo, ele continuou retribuindo ao longo de toda, digamos, todo o período de governo dele, ele continua visitando as igrejas, os grandes eventos. Vamos lembrar que logo após ter sido eleito, ele vai participar da Marcha para Jesus em São Paulo, 2 milhões de evangélicos estão naquela marcha. Ele veste a camisa do evento, passa a palavra para ele usa a palavra, ele agradece aos evangélicos, ele reconhece, inclusive, lá, diz: eu estou aqui por causa de vocês. E ele continua cumprindo cuidadosamente, estrategicamente, fazendo todos os gestos simbólicos que ressoam muito positivamente no imaginário evangélico. As participações dele nos eventos, a linguagem dele, a fala dele, os temas que ele traz nestas participações, isso repercute muito positivamente no imaginário evangélico. Então, ele tem uma sustentação bastante direta. E aí, voltando de novo a Bourdieu, né? Ele foi consagrado pelo campo, e uma boa parte dessa consagração, né, vem do campo religioso, que também acredita nessas figuras salvacionistas, messiânicas, que têm um poder forte nas mãos. Vamos lembrar que o imaginário evangélico é muito marcado pela chamada música gospel, que apregoa uma visão militarizada, né, da fé, da crença. A igreja é sempre vista como um grande exército que está em marcha, que tem os seus comandantes. Então, ser militar, ser uma liderança forte, ser um líder com esse discurso contundente, trouxe de volta nesse imaginário evangélico as representações daquilo que, na tradição bíblica, na tradição judaica, na tradição cristã, é bastante identificado como uma pessoa escolhida, um Messias, alguém que foi divinamente escolhido para cumprir uma missão e uma tarefa, e Bolsonaro, nesse sentido, responde a esse imaginário. Eu quero já começar a caminhar aqui para as conclusões. Eu vou trazer um último ponto, que eu chamo aqui de a esquerda evangélica, né? Porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco aqui também. Falamos do alinhamento evangélico com a direita, de forma predominante, mas é importante falar que nem todos os evangélicos são de direita. Há aqueles que se posicionam claramente, assumidamente, na esquerda.
ou pelo menos com pautas ligadas a movimentos, né, de esquerda. E aí nós podemos e devemos pontuar alguns momentos históricos importantes. Um deles eu já até mencionei rapidamente, no período ainda militar, quando líderes, pastores das igrejas evangélicas se posicionaram de forma bastante frontal contra aquele governo, né, de poder autoritário. Naquele momento, essa liderança evangélica experimentou, né, um diálogo bem próximo com a chamada teologia da libertação, como, por exemplo, Rubem Alves, que era um teólogo, né, presbiteriano, muito importante, um dos grandes parceiros da teologia da libertação, não só o Gustavo Gutierrez, no Peru, mas também Leonardo Boff, no Brasil. Então, Rubem Alves é a face protestante dessa teologia da libertação. Mas ele não está sozinho, muitos outros líderes que, naquele momento, passaram a trabalhar ideias, né, de um país mais voltado às camadas pobres, né, um trabalho social voltado aos grupos minoritários, na defesa daqueles que mais sofrem com as questões sociais. Então, esses líderes acabaram, né, perseguidos duramente pelo regime, o regime das próprias igrejas. Isso é interessante. Existem pesquisadores que analisam exatamente esse espelhamento. Muitas igrejas evangélicas no Brasil espelharam, durante o período militar, o poder autoritário, intolerante, de perseguição, de caça aos chamados hereges. Tem um livro bem conhecido, publicado à época, chamado Inquisição Sem Fogueiras, do teólogo João Dias de Araújo. Ele mesmo, né, que era um teólogo protestante, foi perseguido duramente, foi expulso da igreja, por justamente fazer uma crítica ao regime militar. Então, muitos pastores foram expulsos das igrejas, muitos estudantes de teologia foram expulsos dos seminários teológicos, há uma queima de literaturas consideradas perniciosas e perigosas para a leitura evangélica, e assim por diante. Então, a gente tem um primeiro enfrentamento que ocorre ainda ali no calor do regime militar. Um outro momento importante surge nos anos 80, finalzinho dos anos 80, com o chamado MEP, que é o Movimento Evangélico Progressista, que faz um ajuntamento com uma certa ala dissidente aí, de uma liderança política que estava no Congresso Nacional, e esse grupo se organiza nos anos 90, faz um trabalho de mobilização política, na luta por um país mais igualitário, mais justo, se propõe a defender uma política que não seja a política de um grupo, de interesses apenas institucionais. Por quê? Porque é bom a gente fazer essa observação. A eleição de evangélicos, a partir da organização das igrejas, elas organizam as suas eleições, elas planejam a eleição dos seus membros, e é uma eleição verticalizada, como, por exemplo, acontece na Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal tem um número de membros, e ela sabe quantos vereadores ela consegue eleger no município, quantos deputados estaduais, quantos deputados federais, e assim por diante. Por quê? Porque os votos são bastante direcionados e muito fiéis, geralmente muito fiéis. A Assembleia de Deus seguiu por esse caminho, a Quadrangular também. Então, essas igrejas, quando elegem os seus representantes de forma verticalizada, o mandato não pertence ao congressista, o mandato pertence à igreja. Então, ele está lá como um representante dos interesses daquela denominação. Ele está lá para defender a instituição diante de questões tributárias, né, de isenções, de benefícios, de concessões de rádio, de televisão. A Igreja Universal foi para a política, chegou a criar um partido político, o Partido Republicano, porque ela consegue, evidentemente, com o número de votos que tem, é um número muito grande no Brasil, ela consegue aí uma grande margem de negociação, a concessão de benefícios aos seus interesses, especialmente rádio, televisão e assim por diante. Então, é uma política feita para atender às demandas institucionais. E é contra isso que o MEP e outros movimentos mais de esquerda se levantaram, para mostrar que, ao se fazer política, quando o evangélico vai para o campo político, ele não deve estar ali para defender as suas causas interesseiras, para fazer uma defesa em causa própria, mas trabalhar para a construção de um país melhor. Mais recentemente, nós tivemos a criação da Frente Evangélica
pelo Estado de Direito, é bem recente, é de 2016, foi bem no contexto de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e essa frente evangélica nasceu para justamente questionar o que estava acontecendo no Brasil naquele instante. Ela resulta, em parte, dos movimentos de 2013, o movimento vem para a rua, começou lá com o Passe Livre, depois o movimento Brasil Livre, que levou muitos evangélicos para as ruas para fazer uma mobilização contra o PT, contra a esquerda, né, apregoando um novo governo, um governo de direita. E aí nascem movimentos questionando essa mobilização que muitos pastores fizeram, levando suas igrejas para as ruas, justamente para as grandes manifestações. É importante mencionar, então, e aí para a gente poder caminhar aqui para um fechamento, né, depois a gente tem um tempinho a mais aí para perguntas e participações de vocês, que o protestantismo, né, de forma mais clássica, historicamente falando, ele nunca esteve à margem das questões políticas, desde a reforma protestante do século XVI. As nações protestantes, ou que foram aderindo ao protestantismo, foram abraçando a educação, questões sociais e assim por diante. Então, não é um elemento estranho no meio evangélico, no meio protestante, em termos históricos, a aproximação do campo político. O que talvez, impactante, que trouxe uma nova caracterização, tem sido essa política militante, partidária, ao ponto de nós termos, então, partidos criados justamente para atender às demandas evangélicas, com uma grande força de negociação. Nos períodos de eleição, esses votos evangélicos são disputadíssimos. Vamos lembrar de alguns candidatos que, muito recentemente, tiveram problemas, porque usaram lá uma palavra indevida, que os evangélicos não gostaram, né, que ressoasse lá como uma coisa, né, de crítica à crença, ou ateísmo. Vamos lembrar da figura de Lula, que durante muito tempo, né, foi uma figura identificada com uma coisa perigosa para a fé evangélica, porque ele poderia trazer o comunismo, ele era ateu. E por que estou dizendo isso? E aí os próprios políticos, na habilidade do jogo, das regras do campo político, passaram a perceber que tinham que mudar o seu discurso. Então, é muito comum, nos períodos de eleição, né, os candidatos trabalharem com essa linguagem, justamente para poderem ter a seu favor o apoio, porque é um apoio bastante decisivo. E o que a gente viu agora há pouco aqui, com relação à figura de Bolsonaro, me parece que representa e espelha bastante o que a gente está falando aqui. Bolsonaro soube fazer esse percurso. E aí só me permita um parênteses, estou me lembrando aqui do trabalho do Peter Burke, né, um historiador inglês, quando ele publica aquela obra, que é belíssima, né? A Fabricação do Rei, quando ele estuda a construção da imagem pública de Luís XIV na França, e ele diz que o rei sabia vender a sua imagem. Luís XIV sabia, em cada gesto, em cada palavra, em cada aparição pública, trabalhar com a linguagem do povo, as expectativas do povo. Guardado o devido anacronismo, claro, né, do tempo, nós tivemos, então, nas eleições recentes, um exemplo de um político que soube trabalhar com essa linguagem e que continua vendendo a imagem com, né, estratégias de termos, de gestos simbólicos nos seus atos. Isso repercute muito. Então, nós temos, a gente poderia, eu vou caminhar agora para concluir, a gente poderia falar hoje numa direita evangélica, enfim, talvez a gente pudesse empregar, né, de forma um pouco mais acertada, a ideia de que os evangélicos tendem a defender o que é de direita, mesmo sem entender ao certo o que é direita, o que é esquerda. Não há uma politização muito clara desses termos e desses conceitos. O que prevalece é a ideia de que a direita está ligada a coisas boas, coisas positivas, ligadas à crença, à família, à tradição. O que é de esquerda está ligado ao que é ruim, ao que é perigoso, ao ateísmo, ao desmanche dos valores tradicionais da família. Então,
o imaginário evangélico, né, classificou e consagrou a direita como uma coisa boa, sagrada, que tem a bênção divina. Por conseguinte, o que é de esquerda não é coisa boa, está ligada ao que é ruim, ao que é do mal. E eu gosto sempre de trazer essa ilustração quando abordo esse tema, até mesmo as leituras feitas do relato bíblico, estou falando agora do que acontece no meio evangélico. Projeta-se uma lente para encontrar coisas de direita na Bíblia e coisas de esquerda, quer dizer, uma leitura absolutamente anacrônica, mas que acontece. Um exemplo muito característico. O Evangelho narra lá que durante a morte, o momento da morte de Jesus, estavam dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas a narrativa não diz qual dos dois se arrependeu, né? Diz que um se arrependeu e recebeu a promessa do paraíso e o outro recebeu a condenação. A narrativa do Evangelho não coloca quem foi o personagem, o chamado bom ladrão. Mas a leitura evangélica, a interpretação evangélica coloca. O bom ladrão, aquele que se arrependeu e teria sido salvo lá, ido ao paraíso, foi o ladrão da direita. Qualquer pregação que alguém ouvir num templo evangélico desse texto vai ver lá que o mau ladrão é o ladrão da esquerda. Então, a esquerda é imediatamente projetada no que é mal, do que é incrédulo, do que é rebelde, algo perigoso. Então, estou trazendo isso apenas para ilustrar como que a ideia de direita no discurso, no imaginário, no dia a dia dos meandros do espaço evangélico, a ideia de direita é uma representação do que é bom, né? E daquilo que tem que ser a causa a ser abraçada pelos evangélicos. Mas não necessariamente, né, uma politização, uma consciência do que seja direita ou esquerda, do centro. Né? É muito mais uma escolha por exclusão. O que é da esquerda não é bom, é ruim, então eu fico com a direita. Em linhas gerais, é isso, pessoal, que eu queria trazer, mas como algumas provocações aqui, quem sabe,